Mais da metade da população mundial vive nas cidades, e nem todas são familiares para nós. Então, hoje eu vou te mostrar algumas cidades cuja existência é difícil de acreditar. Mas antes de começar o vídeo, eu peço para você que acabou de chegar que se inscreva, pois isso é muito importante para que você possa receber o conteúdo em primeira mão. Agora sim, vamos ao vídeo. Vamos começar com a cidade à beira do Oceano Atlântico. Um dia, esta área estava próxima de uma pequena vila de pescadores. Agora, faz parte de uma larga cidade separada, construída sobre palafitas acima das águas. Um dos lugares mais inusitados do mundo que eu já vi. É uma das maiores favelas construídas sobre as águas. Parece algo pós-apocalipse. Não se sabe ao certo quantas pessoas estão aqui. Algumas pessoas falam em centenas de milhares. Outras acreditam que são ainda mais. O censo oficial mostrou o número de 250 mil pessoas. Porém, muitas pessoas dizem que esse número está subestimado. A escala do problema aqui é imensa. A primeira vez que encontrei esse lugar, logo me veio à mente essa questão de como os habitantes locais conseguem sobreviver. Porque não há lugar nenhum para cultivar alimentos. Não há árvores em lugar nenhum, apenas mato. A vida por aqui é realmente muito difícil. Essas pessoas sobrevivem em condições inadequadas. A taxa de natalidade aqui é muito alta. Um homem pode ter de 3 ou 4 esposas e ter de 5 a 7 filhos com apenas uma mulher. O país é muito rico em recursos naturais, mas os recursos são mais lucrativos para vender na fronteira. Lá, eles pagam mais do que a moeda local. Pobres, as pessoas aqui quase não são divididas. Assim originou a capital do gás da Nigéria, uma das áreas metropolitanas de crescimento mais rápido do mundo. Em termos de tamanho de favela, também ocupam uma posição de destaque nesses aglomerados. O nome deles é Makoko. Eles são oficialmente deles, mas muitos chamam de Veneza Negra. O número mínimo de professores e policiais per capita faz das favelas nigerianas um lugar nada invejável. Mesmo que o nível de cuidados médicos não precise ser mencionado, adiciona aqui as terríveis condições insalubres. Talvez então você possa entender por que há poucos idosos aqui. Se você olhar de perto no vídeo, quase não há. A grande maioria dos idosos morrem relativamente jovens. Muitos idosos devido ao vírus HIV, e tantos outros devido à malária, hepatite, meningite, febre tifoide, infecções intestinais e por aí vai. Todas essas doenças não recebem tratamento adequado e levam ao fato de que nas favelas, aqueles que vivem até os 60 anos representam apenas 5% da população. Era uma pequena vila de pescadores que fornecia frutos do mar para toda a região. Mas agora a água da costa está suja e não é mais adequada para a pesca. No entanto, se você zarpar longe da cidade e se tiver um pouco de sorte, você pode pegar alguns peixes. Portanto, a pesca torna-se a principal ocupação dos habitantes. A pesca é realizada no rio e é feita de forma tradicional, com barcos de madeira. O cheiro é muito forte e a camada de esgoto acumulada é visível nas casas flutuantes. Vivem cerca de 6 a 10 pessoas em cada casa. Trabalhadores migrantes aparecem de várias partes da África Ocidental. Muitos residentes não são os donos, apenas alugam as casas. O meio de transporte principal é o barco de madeira. Há um barco para cada família. As crianças inventam brincadeiras criativas, como barcos de brinquedo. Os barcos são usados para a pesca e também como lojas, onde mulheres vendem alimentos, água e utensílios domésticos. Existem até escolas flutuantes construídas em barris de plástico. Às vezes, destruições atingem as crianças em algumas áreas, e por vários anos elas ficam sem conhecimento. Alguns pais deixam seus filhos serem educados por vizinhos próximos, em áreas mais lotadas. O governo não fornece escolas e nem água gratuita para os residentes de Makoko. A única maneira de conseguir água é comprando de vendedores que as recebem de poços. Todo o esgoto vai direto para o oceano. No entanto, as crianças brincam na água. As pessoas tentam se divertir de alguma forma. Em algumas casas com eletricidade, você pode ver TVs de LCD e até consoles da nova geração, como o PlayStation 2. Tudo isso é novidade para eles. As favelas têm uma vantagem significativa: a baixa taxa de criminalidade em comparação com outros lugares. Não há contas de serviços públicos, já que não há serviços disponíveis. As autoridades nigerianas frequentemente planejam demolir essas favelas, alegando riscos ambientais. No entanto, não oferecem casas para os moradores em terra. Quando a demolição começa, eles fazem protestos e resistem, fazendo com que as autoridades se retirem do local. As terríveis taxas de desemprego levaram ao fato de que até as crianças estão acostumadas ao trabalho duro, desde pouca idade. Quase um terço dos nigerianos não são alfabetizados. Apenas algumas pessoas de sorte têm a vontade de economizar dinheiro para uma passagem para a Europa, onde trabalham em empregos mal pagos e ganham muitas vezes mais do que em casa. Entretenimento nesse lugar é mais uma ponte de 10 km em um fundo de edifícios modernos à distância.
que criam a imagem verdadeiramente surreal. Esta aldeia na sua frente é a cidade mais estreita do mundo. As fotos que mostram a cidade vistas de cima rapidamente viralizaram na internet. Algumas pessoas até pensaram que eram gráficos de computador, pois é difícil entender por que alguém gostaria de viver em uma cidade tão estreita. Por que não morar em um lugar tão atmosférico que parece ter saído de uma cidade de fantasia? Porém, a cidade não pode crescer em largura devido às montanhas que cercam o gargalo de Yangjiang, que é uma passagem estreita, com apenas 30 metros de largura, e a parte mais larga da cidade tem apenas 300 metros. Além disso, a cidade tem uma característica interessante. A terra é uma mercadoria valiosa, e uma grande parte dos prédios de apartamento é construída na beira do rio, sobre estacas altas e finas, para protegê-las de possíveis alagamentos em caso de aumento do nível da água. Esta cidade está localizada entre as íngremes montanhas da província chinesa de Yunnan e tem cerca de 40 mil habitantes. Ela possui infraestrutura desenvolvida, com estradas pavimentadas e um túnel de 2 km perfurado nas montanhas. Os turistas contribuem para a economia da cidade, vindo aqui para ver pessoalmente essas visões incríveis. Embora antes não houvesse tantos turistas, a promoção na internet melhorou a situação. No entanto, há pouco espaço aqui para construir novas pontes e expandir a cidade, o que torna difícil inventar novas cidades na região. E o clima é quase sempre quente e chuvoso durante o ano, graças ao qual muitos locais se dedicam ao cultivo de arroz ou prestam serviços aos turistas. No entanto, a cidade não pode ser considerada próspera devido à sua inacessibilidade, mesmo com a presença de uma ferrovia. Quase não há residentes permanentes e as pessoas que vivem aqui muitas vezes não entendem por que continuam em um lugar tão apertado e até perigoso, devido às inundações frequentes que ocorrem, colocando em risco suas vidas e suas casas. Apesar da dificuldade, os moradores têm uma conexão profunda com a terra, pois seus ancestrais viveram aqui por milhares de anos. As vistas atmosféricas são incríveis e esperamos que esse lugar não seja abandonado ao longo do tempo. Para a próxima cidade em comum temos Elamadía. Essa cidade parece ter sido desenhada no Photoshop. É uma cidade antiga, construída em uma época em que a altitude era estratégica. Situada a 1.400 metros de altura, as casas se encontram à beira de um penhasco, proporcionando vistas incríveis do vale. Fundada já no terceiro milênio a.C., a cidade não cresceu em tamanho devido a razões óbvias. Não há espaço para expansão, pois o terreno não permite que os edifícios se estendam. Com cerca de 500 metros de comprimento e largura, a cidade permaneceu praticamente inalterada por milhares de anos. O acesso à cidade era possível apenas por uma escada estreita esculpida em pedra. Atualmente, uma boa estrada foi construída para a cidade, que foi concebida como uma fortaleza inexpugnável. Elamadía foi um alvo de diversos povos e estados ao longo do tempo, devido à sua posição estratégica com excelente fortaleza e cidade multirregional. Lá os muçulmanos convivem harmoniosamente com os cristãos. A população é de cerca de 11 mil pessoas, que tem todas as comodidades necessárias para uma vida normal, como lojas, restaurantes, polícia e outros serviços. Porém, devido à impossibilidade de crescimento populacional em território limitado, não é permitido construir novas casas indígenas. Isso força os colaboradores a se mudarem. A economia da cidade se baseia principalmente na agricultura e, em menor medida, pelo turismo. Os moradores de Elamadía estão tentando cadastrar a cidade no Patrimônio Mundial da Unesco para atrair mais turistas. Existe uma cidade subterrânea real onde as pessoas vivem. Ela se chama Coober Pedy e está localizada no centro do deserto australiano, sendo a capital mundial das opalas. 30% das reservas mundiais dessas pedras preciosas estão aqui. Em 97% da mineração mundial de opalas ocorre nesse local. Toda a infraestrutura da cidade está enterrada no solo, incluindo hotéis, lojas, casas, escolas, 3 igrejas, museus, bares, restaurantes, bibliotecas e muito mais. Até um cemitério subterrâneo. Tudo fica a uma profundidade de alguns metros da superfície e às vezes até dezenas de metros. Isso acontece porque o deserto é extremamente quente, chegando aos seus 45 graus Celsius. E antes não havia ar-condicionado para resfriar as casas, o que tornava inviável morar na superfície. Por isso decidiram construir a cidade subterrânea. E tudo isso foi feito em função da mineração de opalas. A cidade acabou parecendo algo saindo de filme de apocalipse. Atualmente, os habitantes da cidade preferem ficar o mínimo possível na superfície. As casas dos moradores são grandes cavernas com sala de estar, cozinha, banheiro e quartos. Eles cavaram assim para que houvesse uma saída não apenas para a rua, mas também para a mina, que se estende por muitos quilômetros. As casas subterrâneas sempre têm uma temperatura relativamente fresca, com temperaturas constantes de 23 graus, enquanto as casas na superfície podem atingir 40 graus. Todas as casas são equipadas com todo tipo de comodidade, como saneamento, eletricidade, água encanada e internet.
Algumas casas têm até piscina subterrânea. A única desvantagem das casas subterrâneas é a falta de janela, exceto aquelas construídas na encosta. Não é surpreendente que muitos filmes sejam filmados nesse cenário. Por exemplo, Mad Max 3 e Buraco Negro foram filmados aqui. Além disso, tempestades de areias espetaculares são frequentemente na região. Há uma suposição de que a colonização de Marte será realizada de forma semelhante à construção de Cooper Pedy. Até planejaram fazer um treinamento antes do voo para o planeta vermelho. A eletricidade na cidade é gerada por painéis solares, o que é extremamente barato, já que é um deserto com sol constante. Inclusive, eles descobriram opalas ao perfurar o local para construir um hotel avaliado em 360 mil dólares. A população da cidade é pequena, apenas alguns milhares de pessoas. Recentemente começaram a surgir construções estrangeiras. Em Cooper Pedy, agradecemos aos condicionadores de ar. No entanto, a maioria dos habitantes passa a maior parte do tempo debaixo da terra. Esse lugar em comum atrai turistas de todo o mundo, e sua economia está fortemente ligada ao turismo, que agora gera tanto dinheiro quanto a mineração de opalas. Em Cooper Pedy, há alguma semelhança com cidades subterrâneas de Setení de las Bodegas, na Espanha, que fica encostada em uma rocha e lembra uma cidade em uma montanha de massinha de modelar. As casas têm telhados e paredes formados pelo basalto, em uma encosta onde a vila está localizada, assim como a cidade de Whistler, no Alasca, onde quase toda a população vive no mesmo prédio. Em Cooper Pedy, além de apartamentos residenciais, há de tudo: supermercados, hospitais, delegacias, correios, igrejas e outras coisas necessárias, tudo sob o mesmo teto. Não é preciso sair do prédio para ir a qualquer lugar. O clima é bastante rigoroso. No inverno, frequentemente com ventos de até 100 km por hora, e o sol não aparece de novembro a fevereiro. Entre as vantagens da cidade está a taxa extremamente baixa de criminalidade, pois todo mundo se conhece e se ajuda. A única saída da cidade é um túnel escavado na montanha, mantendo a cidade totalmente isolada. Os vizinhos tentam ser amigáveis e prestativos, pois a ajuda do continente pode não chegar a tempo no caso de algum problema. Os alunos da escola muitas vezes fazem a lição de casa nos apartamentos dos professores. Agora, com a internet, eles podem se comunicar com o mundo exterior. Atualmente, restam poucas pessoas na cidade, pouco mais de 200, mas ainda possui status de cidade, embora o governo tenha esquecido dela por um tempo. Recentemente, houve um novo investimento na região. O principal local de trabalho na cidade é o porto, que recebe turistas que vêm apreciar esse lugar incomum e a bela natureza no local. A próxima cidade em comum em nossa lista é Larinconade, que também parece muito fantasiosa, como de algum filme. Essa cidade está perdida nas montanhas e é chamada de Inferno na Terra. Está localizada em um vulcão extinto no Peru, a mais de 5.000 quilômetros acima do nível do mar, sendo a cidade montanhosa mais alta do mundo. Imagino que deve ser a falta de oxigênio para a população. Afinal, a atmosfera e a altitude é muito rarefeita. Isso tem um efeito significativo na duração da vida. No entanto, a falta de oxigênio não é o único problema dessa cidade. O clima aqui é caracterizado por chuvas fortes no verão e seca no inverno, e a temperatura média anual é de apenas 1 grau Celsius. Viver nessa cidade com condições hostis é um verdadeiro desafio. A população é de cerca de 30 mil pessoas e a principal atração para os trabalhadores é a mineração de ouro, pois existe muitos depósitos de ouro na região. A febre do ouro atraiu muitos trabalhadores que podem ganhar até $200 por mês, o que pode não parecer muito, mas para este país o salário não é pequeno e as pessoas estão dispostas a suportar as difíceis condições de trabalho. No entanto, a mineração aqui é caótica e informal. A cidade não tem uma administração adequada e reina aqui somente a anarquia. As mineradoras trabalham informalmente e não seguem as regras de segurança, o que coloca os mineiros em risco constante. Além disso, o mercúrio é utilizado nas minerações. O mercúrio é utilizado para a extração do ouro, o que envenena o solo, a água e o ar da região, afetando negativamente a saúde das pessoas. A falta de oxigênio, intoxicação por mercúrio, duras condições de vida e trabalho resultam em uma expectativa de vida média de apenas 50 anos, cerca de 20 anos a menos que a média nacional. Além disso, a cidade sofre com alto índice de criminalidade, prostituição, doenças venéreas, incluindo o HIV. A cidade é mal desenvolvida, com esgotos precários, lixos espalhados pelas ruas e barracos esquálidos, onde as pessoas vivem. A poluição do mercúrio também causa diversos problemas de saúde, como problema de coagulação sanguínea, insuficiência renal, problema no sistema nervoso, entre outros. O salário de $200 mencionado anteriormente não é suficiente para todos, e muitos têm dificuldade financeira. Além disso, os acidentes nas minas causam muitas mortes anualmente. Viver aqui por vários anos é garantia de doenças crônicas e problemas de saúde. Mulheres sofrem com infecção de trato urinário e a falta de saneamento básico agrava a situação. Portanto, a cidade é um lugar muito interessante,
mas não da maneira positiva. Boatos dizem que os trabalhadores trabalham de graça durante o mês e no último dia a empresa dá a eles o direito de pegar minérios o tanto quanto eles podem suportar sozinhos. Eles têm a chance de encontrar ouro. No entanto, vender o ouro encontrado pode ser muito mais difícil, pois os compradores locais oferecem preços de dumping. Enquanto os homens trabalham nas minas, suas esposas peneiram resíduos de rocha na esperança de encontrar ao menos um grão de ouro, que tenha passado despercebido. Além dos adultos, até as crianças são atraídas para esse trabalho perigoso. Supostamente, cerca de 10 toneladas de ouro são extraídas aqui anualmente, mas esses números dificilmente podem ser confiáveis devido ao próspero mercado negro. O governo ignora a ilegalidade e a anarquia que reina na cidade, e a empresa de mineração de ouro, que não se preocupa em melhorar as condições dos mineiros e a qualidade de vida, é responsável por governar a cidade. Outra cidade chinesa é Chongqing, a maior metrópole do mundo. A cidade está crescendo em um ritmo inacreditável, com uma aglomeração do tamanho da Áustria. O ritmo de construção é impressionante, com bairros antigos desaparecendo rapidamente para dar lugar a novos arranha-céus e estradas multiníveis. Chongqing é uma cidade peculiar e tem sido objeto de piada na internet, já que apesar de ser o maior assentamento do planeta, poucas pessoas fora da China realmente sabem sobre ela. Mesmo assim, suas imagens são famosas, mostrando trens atravessando prédios em uma das mais difíceis intersecções de transporte do mundo. A cidade vem crescendo em ritmo acelerado com a construção, demolindo o que é velho para dar lugar ao que é novo. Todos os bairros antigos podem desaparecer rapidamente, graças à enorme rede de estradas multiníveis e arranha-céus. Chongqing é uma cidade do futuro, com construções impressionantes, pontes grandiosas e uma rede de metrô extensa. A aglomeração da cidade tem o tamanho de um país, e muitas vezes para os visitantes pode ser difícil distinguir onde a cidade começa e onde a cidade termina, devido à sua continuidade das construções. A cidade está crescendo tão rápido que já conta com mais de 200 estações de metrô. Algumas delas, inclusive, ocupam andares de edifícios residenciais, passando pelo 6º e 8º andar, em monotrilhos, sem desconforto para os moradores. Um dos destaques de Chongqing é a estação de estacionamento estilo cyberpunk, que foi construída para resolver o problema de grave falta de espaço na cidade, densamente povoada. Ela parece ter saído de um filme como o de Velozes e Furiosos 3, Desafio em Tóquio. A estação de estacionamento é implementada de forma inteligente, e até mesmo o motorista pode dirigir em uma plataforma saindo do carro e deixando estacionado em segundos. Chongqing é uma metrópole movimentada com a população oficialmente de aproximadamente 32 milhões de pessoas, de acordo com o censo de 2009. No entanto, estimativas recentes sugerem que a população já subiu para 40 milhões. Superando o número total de habitantes de todo o Canadá. Essa cidade é o oposto daquela aldeia estreita e remota. Enquanto a cidade continua a crescer, tornando-se cada vez mais uma aglomeração impressionante, as pessoas se perguntam sobre a verdadeira realidade dessa metrópole, pois poucos fora da China realmente conhecem e compreendem sua grandeza. E assim, Chongqing se mantém como uma cidade intrigante e misteriosa com a sua exuberância e desenvolvimento impressionante. A cidade mais incomum do mundo está localizada no Zelwa, e é conhecida como a Cidade dos Mortos, pois 73% da sua população e área urbana é ocupada por cemitérios, com sepulturas espalhadas por todos os lugares. A cidade recebeu esse apelido devido à presença maciça de túmulos, onde apenas 1,5 km está enterrados com lápides, mas representam milhões de pessoas. Apesar disso, a cidade é tranquila e pacífica, sendo chamada de Cidade do Silêncio. 73% do território urbano é um cemitério para milhares de falecidos. Apenas uma pessoa viva para cada 1000 mortos. Isso não é exagero. Onde quer que você olhe, há sepulturas por toda parte. E por isso, esse lugar é conhecido como a Cidade dos Mortos. Tudo está coberto por lápides. E mais de 1,5 milhão de pessoas estão enterradas aqui. Mas essa cidade é calma e pacífica. Por isso também é chamada de Cidade do Silêncio. A grande quantidade de mortos se explica facilmente. Guarda-corpos em São Francisco é muito caro e as autoridades proibiram a prática. Há 100 anos, 150 mil pessoas do cemitério de São Francisco foram transferidas e enterradas aqui. Desde então, muitos dos falecidos de São Francisco foram enterrados aqui. O lugar é bastante cinematográfico, sendo cenário para a filmagem de vários filmes. Atualmente, a cidade conta com 1.500 habitantes vivendo na superfície e 1,5 milhão de mortos. E para você que ficou até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e comentar o que achou do vídeo. Sua sugestão é sempre bem-vinda e nos ajuda a trazer melhores conteúdos. Um forte abraço e até o próximo vídeo.